Bom, mas se não se opuser, então a gente pode começar, acho que dentro dessa proposta trazida por vocês, de ser uma conversa aberta, amistosa, eu acho uma oportunidade bem interessante para a gente, do lado de cá, poder explicar um pouco o que está acontecendo desse lado do balcão. E também, porque não, acho que é um dever nosso, dever como gestor público, de sermos transparentes naquilo que fazemos na administração pública. E como eu estava dizendo ao início, e realmente é um fato, tudo que se construiu em termos de política antitruste no Brasil nos últimos 15 anos foi objeto de parceria entre o Estado e o terceiro setor, a OAB, o IBRAC, tiveram um papel, continuam a ter um papel fundamental nessa construção. Bem, meus caros, são diversos pontos que foram trazidos aqui para a gente conversar. Olhando em retrospectiva, faltando em menos de um mês para o final do mandato, né? Como passou rápido esse tempo, impressionante. Em termos de pandemia, assim, passou ainda muito mais rápido. Mas eu lembro como se fosse ontem o encontro que eu fiz com o IBRAC para ter um debate muito parecido com esse, há 4 anos em São Paulo, para a gente ter essa conversa, com outra perspectiva, obviamente. Naquele momento era para falar dos projetos dos próximos 4 anos e me apresentar para todos, né? Uma curiosidade natural, enorme, com a minha chegada. Enfim. Agora a perspectiva é completamente outra, né? A perspectiva de despedida. Um adeus, um até breve, não sei. Vejamos o que acontece nas próximas semanas. Mas, com certeza, é uma despedida desse papel na presidência ao longo dos últimos 4 anos. Eu procurei resgatar o que eu conversei com vocês há 4 anos atrás. Assim, fiquei bastante satisfeito em ver que muito do que eu me propus para esse mandato foi alcançado. Me trouxe bastante satisfação ter essa constatação. E é natural, né? Óbvio que com esse prazo de final de mandato se aproximando, esteja me dedicando, eu e a equipe, para termos um balanço desses 4 anos. Eu pedi para a minha equipe fazer um resumo do apanhado de principais entregas, veementemente para que fossem resumidos. Eles fizeram 6 páginas aqui de entregas. Eu vou poupá-los, não vou ler essas 6 páginas que estão escritas aqui, mas fazendo um resumo e tentando organizar por grandes temas, 4 aspectos assim, que podiam ser agrupados os desafios para o CAD nesses últimos 4 anos. O primeiro desses grupos, na verdade, o primeiro deles é investir na parceria e no papel institucional do CAD. Nesses 4 anos, a gente aprofundou, não foi novidade, mas a gente aprofundou bastante o trabalho do CAD em parceria com outras entidades, com outros órgãos públicos e com parceiros privados também. Tem alguns exemplos que eu acho que ilustram o sucesso nessa política. Ontem, aliás, eu participava de um jantar e alguém comentou, logo no primeiro ano, 2018, antes de eu completar 1 ano, a gente ter equacionado um problema que vinha de longa data com o Banco Central, por exemplo. Acho que foi um exemplo bem paradigmático do que a gente tentou implementar, de manter um diálogo constante com outros órgãos públicos. Lembro que nas conversas que eu tinha com o então presidente do Banco Central, o William Goldfein, a gente dizia que tínhamos que nos despir das vaidades institucionais, não pensar em termos de CAD, não pensar em termos de Banco Central, mas pensar no Brasil. A gente conseguiu com o Banco Central um acordo bem bacana. E foi um exemplo, a gente teve várias outras aproximações institucionais naturais, decorrentes do dia a dia. A gente manteve um diálogo constante com todas as agências reguladoras. A gente agora, anunciando em primeira mão, a gente está em conversas bem avançadas com a ANTAC para
termos novidades antes do final do meu mandato. Acho que em mais 1 ou 2 semanas a gente vai ter um avanço institucional bem importante de aproximação entre o CAD e a ANTAC. A gente teve também bastante simbólico acordos formulados com todos os ministérios públicos estaduais, além do Ministério Público Federal, obviamente. Quando eu entrei, tínhamos acordo e parcerias com 10 ministérios públicos e conseguimos isso já em 2019. Nós conseguimos fechar acordos com todos os ministérios públicos. E, meus caros, acho que bastante exemplificativo dessa proposta de atuar em rede, de atuar em parceria, em manter um canal de diálogo aberto. É extremamente importante. E já fazendo uma ponte, Bruno, com o que você havia proposto, de pensar em desafios para a próxima gestão, desafios para quem vem sentar nessa cadeira, esse, sem dúvida nenhuma, é um deles. Exercer esse diálogo constante com outros parceiros de governo é fundamental para o fortalecimento institucional do CAD. E também diálogo constante com entidades representativas da sociedade civil, a exemplo do IBRAC. É fundamental. Esse é um diferencial do CAD, meus caros. E o CAD não pode perder isso. A comunidade antitruste não pode perder isso. Eu venho de uma carreira nessa que a gente entrega a idade. São 28 anos de serviço público, tive a oportunidade de trabalhar em diversos órgãos e conhecer muitos outros, fazendo auditorias pelo TCU. E, como eu dizia, tive contato com diversos órgãos públicos. Eu não conheço nenhum outro exemplo na administração pública, de um órgão que seja aberto para o diálogo, transparente, aberto para debates técnicos, para debates sobre os processos, como o CAD. A gente procurou ampliar isso nos últimos anos, mas, sem dúvida, é um desafio que se impõe para que permaneça assim para os anos que se seguem. E na esteira desse incremento nas parcerias institucionais do CAD, eu vejo o CAD hoje muito mais presente nas grandes discussões, ou em boa parte das discussões que são travadas em Brasília, comparado com alguns anos atrás. Então, meus caros, eu vejo o CAD hoje muito mais participativo nos grandes debates nacionais, em políticas econômicas, em questões regulatórias, debates que são realizados na esplanada, nas agências, no Congresso. O CAD sempre foi ativo, mas hoje eu vejo ele com mais presença, ele sendo chamado a participar com mais frequência em grandes debates. Na esteira da pandemia, por exemplo, diversos projetos de lei discutidos no Congresso, intervenção na esfera econômica, e em todos eles o CAD foi convidado a participar do debate. Em diversos, nós tivemos um papel importante na definição das políticas públicas que foram travadas. E temos diversos outros exemplos, nas questões portuárias, em concessões, na política energética, e esse, sem dúvida, acho que é um dos caminhos que se abrem para o CAD no futuro próximo. Uma participação maior na definição de políticas públicas, exercendo com mais ênfase, mais frequência, um papel de advocacy cada vez mais ativo. Nessa esteira, a gente criou, como vocês sabem, uma área específica no nosso DE, para nosso Departamento de Estudos Econômicos, para conduzir esse papel de advocacy no âmbito do CAD. Eu tenho a convicção que essa é uma fronteira que vai se abrir para os próximos anos. Lembro também uma outra história, quando nós estivemos em 2018 na OCDE, como parte do processo de peer review da política concorrencial no Brasil, estávamos diversos representantes do CAD, um representante do Ministério da Economia
E o Frederic Geny, que é o chair do Comitê de Concorrência, fez uma provocação bastante interessante. Ele, ao final do processo, que foi um processo muito exitoso, vários elogios ao CAD, alguns representantes de alguns países até faziam graça, diziam, mas o CAD já é participante do comitê há muito tempo, alguns até se assustaram, achavam que o CAD já é o Brasil, né? Já era participante do comitê há muito tempo, e de fato o Brasil participava, mas como membro observador, eu esqueci o termo, mas é observador, mas não ativo, hoje o Brasil tem assento com direito a voto. Mas, enfim, o Geny dizia que, ao final, sua provocação, que, ok, os números que nós apresentamos, de fato, muito bons, a atuação da autoridade antitruste realmente é muito boa, porém, quando observa-se a posição do Brasil, do país, nos rankings mundiais de competitividade, o Brasil, a depender do ranking, vai estar ali entre a posição 100 e 120 nos diversos indicadores. Voltando para a estrutura do que eu estava apresentando para esses últimos 4 anos, então, lembrando, 4 grandes propostas ao início desse mandato. Desenvolvimento do papel institucional do CAD, posso garantir que foi exitoso, os exemplos já foram dados. Tem diversos outros, nossa entrada na CAMEX, por exemplo, também exemplificativa desse aumento do papel institucional do CAD. Um outro desafio que se apresentava em 2017, quando eu comecei, era a questão, eu vou chamar de estruturante, ou questões internas para o Conselho. E essa, para mim, uma área, obviamente, sempre foi muito cara, afinal de contas, gestão pública é minha área de formação, minha área de atuação. E assim, satisfação em ver que vários gargalos ou fatores de risco que eram extremamente graves para o CAD em 2017 conseguiram ser superados. Lembro que na primeira reunião que eu participei com o Gilvandro, que na época exercendo a presidência interina, o Gilvandro em desespero porque a gente não tinha, pasmem, dinheiro para pagar o aluguel do prédio no mês seguinte. A gente estava com o risco de despejo desse prédio que ocupamos aqui. Era uma situação bastante financeira, orçamentária, bastante comprometedora naquela situação. Foi uma das primeiras batalhas que nós assumimos, e a gente conseguiu, logo no primeiro ano, um aumento sensível no orçamento do CAD. A gente conseguiu um aumento de cerca de 80% no orçamento do Conselho, e num contexto de crise fiscal, no contexto de PEC de teto de gastos, realmente foi um feito. Eu conversava com a minha equipe no gabinete quando eles elaboravam esse relatório com as principais entregas, e a Ana Luísa comentou comigo, assim, que acho que vê de fora parece fácil, mas, nossa, essa questão do orçamento foi uma dor de cabeça, deu muito trabalho. Daria para fazer um evento só para ficar contando as peripécias e ficar vagando pelo Congresso atrás de orçamento. Mas, enfim, esse foi um aspecto ao qual me dediquei bastante, e também olhando em retrospectiva, considero que tivemos êxito nesse papel de melhor estruturação do CAD. Hoje, olhando em comparação com 2017, nós temos em 2021 um orçamento cerca de 70% maior, naquele momento 80%, depois uma leve redução, natural nesse momento em que vivemos. Então, nós temos um orçamento 70% maior, nós temos quadro de servidores superior em cerca de 40% ao que tínhamos em 2017. Tivemos um investimento maciço nos últimos anos em ferramentas de tecnologia da informação, em capacitação dos servidores. Esse é um cuidado grande que temos que ter, porque o turnover no CAD, ou seja, entrada e saída de pessoas, é relativamente alto, que de resto não é uma característica do Brasil, tá? Acho que todas as autoridades antitruste mundo afora passam por fenômenos semelhantes, à medida em que
os profissionais que trabalham nas autoridades de concorrência, nas suas diversas formas, adquirem a visibilidade, são assediados no bom sentido, pelo mercado e acabam indo ao mercado. O que não é, de forma alguma, abrir um parêntese para dizer, eu não vejo isso como negativo, tá? De forma alguma. Os debates internos que travamos no CAD sobre questões estruturantes, vez ou outra, essa questão é trazida como sendo algo negativo. Não acho que seja, não acho que seja. Explico-me bem rapidamente. A remuneração, de certa forma, a retribuição e os salários pagos no serviço público brasileiro, como é de conhecimento de todos, não são atrativos. Essa frase fora de contexto pode soar ruim. Na verdade, o serviço público brasileiro tem uma base muito grande, e essa base grande tem remunerações médias maiores do que o setor privado. Porém, quando a gente fala em média, alta gerência, onde se estreita muito a pirâmide do número de servidores, os salários são baixos. Então, a remuneração de um conselheiro, por exemplo, é algo em torno de R$16 mil bruto. Conselheiro, que é a autoridade máxima no conselho. Obviamente, não é a remuneração, é o que atrai as pessoas que vêm para cá para algumas funções, é a missão para desempenhar o papel público. E o que eu acho negativo, prometendo já fechar o parêntese, várias pessoas vêm ao CAD para adquirir experiência na autoridade. Vários servidores públicos, lembrando que o CAD não tem quadro próprio, vêm ao CAD buscando justamente essa vitrine. E nós temos servidores que aqui ficam um tempo e saem não só para a iniciativa privada, mas diversos são convidados para ocupar outras funções no serviço público. Então, esse turnover, essa atratividade, não vejo como ruim, necessariamente ruim, à medida que conseguimos atrair bons talentos, graças ao fato do CAD ser uma grande vitrine. E temos, sim, ainda, nessa questão estruturante, trabalhado constantemente para capacitar cada vez mais os nossos servidores. Também temos investido na estruturação interna para entregar mais e melhores serviços para a comunidade como um todo. Depois até gostaria de ouvi-los, mas, enfim, o IBRAC, ou os membros do IBRAC, são os nossos principais, nossos primeiros clientes. Eu espero que vocês tenham tido essa percepção ao longo dos últimos anos, desse nosso espírito de melhorar as nossas entregas. E, às vezes, em questões pequenas, como, por exemplo, quando a nossa CGTI desenvolveu o aplicativo para permitir a criação do código de barras nas fichas de recolhimento de taxas no CAD, que permite que as taxas sejam recolhidas em qualquer banco, não pelo pagamento de uma GRU, do Banco do Brasil. Esse é um pequeno exemplo, mas, enfim, temos diversos outros. Ontem, lançado finalmente para todo o público o nosso sistema de busca de jurisprudência. Espero que já estejam utilizando. Aliás, agradecer, Lauro, ao IBRAC por mais essa parceria. O IBRAC foi parceiro para testar o nosso sistema ao longo do último mês, e agora ele é disponível para toda a comunidade. Enfim, meus caros, com relação a esse segundo eixo, primeiro institucional, tivemos este, o CAD tem um papel institucional mais forte. Quanto à questão estruturante, convicção que deixa o CAD muito mais estruturado do que eu recebi. Não temos, nesse momento, riscos associados a falta de pessoal ou a falta de orçamento. Diversos departamentos internos foram reestruturados, uma equipe de apoio processual criada, DE ganhou mais força, ganhamos algumas funções. Depois, se tiverem curiosidade, a gente pode entrar um pouco mais em detalhes, caso queiram. Lembrando, 4 eixos, um terceiro eixo que eu me propus, e esse, na verdade, não no sentido de criar ou mudar, aliás, os dois seguintes, mas
muito mais no sentido de continuar na trilha de sucesso que o CAD já vinha trilhando desde bastante tempo. Bem, meus caros, eu falava sobre o que fizemos ao longo dos últimos 4 anos, lembrando que eu havia preparado uma fala inicial sobre 4 eixos, que foram os 4 eixos que eu havia me proposto, coincidentemente, na primeira conversa que eu tive com vocês, com o IBRAC, há 4 anos atrás. Basicamente, o que eu disse naquele momento, e repito agora, para sintetizar a reunião, a gente poder partir para um bate-papo, identificava dois caminhos que o CAD seguia naquele momento e que a gente deveria permanecer naquele caminho e investir naquele caminho, que a barra era altíssima. A inserção do CAD na seara internacional, a participação em órgãos internacionais, em fóruns internacionais, e algo que sempre despertou a atenção de todos em Brasília, sempre despertou a atenção da Esplanada, um reconhecimento do papel de excelência técnica desempenhado pelo CAD. O CAD sempre foi um órgão respeitadíssimo em Brasília, tecnicamente, respeitado pelas suas decisões e conhecido pela qualidade das suas decisões. Então, eu tinha a convicção que esse era um caminho para permanecermos e um caminho para, sim, sem dúvida, investirmos. E os investimentos feitos nesses 2 eixos que eu apresentei antes, no início da nossa apresentação, antes da interrupção, que foi o fortalecimento institucional do CAD e uma maior estruturação interna para permitir que a gente tivesse os meios para desempenhar o nosso papel. Nesse aspecto, Lauro, Bruno, demais, eu acho que é importantíssimo destacar, e isso também fica como um desafio que se apresenta para a próxima gestão, para o próximo presidente, para os próximos conselheiros. Acho que ninguém pode ter a pretensão de achar que constrói nada do zero. Eu falava ao início do importante papel do IBRAC na construção da política antitruste nacional, no desenvolvimento da política antitruste nacional, e realmente é assim. E sempre nós partimos de algo que já existe, algo que já está estruturado, algo que já está montado, para dali sim, sem dúvida, querermos nos desenvolver, queremos fazer mais. Ninguém constrói nada do zero. Algo que eu me impus quando cheguei aqui no CAD há 4 anos foi reconhecer o excelente trabalho feito por aqueles que me antecederam e, a partir desse trabalho, somar mais alguns tijolinhos aí na construção do CAD, do antitruste, de maneira geral. A gente não pode permitir, principalmente num órgão que se caracteriza por mandatos, e mandatos que vão se renovando a cada 2 em 2 anos, mudanças significativas na instituição, brevemente a gente passa por mais uma. A gente não pode permitir que a cada mudança de componentes você tenha uma guinada de 180 graus na condução da autarquia. A gente não pode permitir. O CAD desempenha um papel fundamental para a economia nacional. E isso, meus caros, é objeto de conversas cotidianas que eu tenho na Esplanada. Todos os ministros da Justiça com quem eu trabalhei ao longo desses anos, o ministro Torquato, o ministro Moro, o ministro André, e agora o ministro Anderson, eles sempre foram unânimes em dizer, eu gosto quando o presidente do CAD vem despachar comigo, que só traz notícias boas. O CAD não é fonte de problemas. Mas eu alerto a todos os ministros e congressistas com quem eu converso que o CAD não é fonte de problema, mas quando se tornar, ou se vier a se tornar fonte de problema, vai ser uma fonte de dor de cabeça gigantesca para o país, para o governo. Lembremos que em 2019, quando ficamos aproximadamente 4 meses sem quórum, a gente teve um problema gigantesco com repercussões internacionais até para o país, na medida em que operações mundiais ficaram pendentes por conta de uma incapacidade do Brasil naquele momento, por uma questão de falta absoluta de quórum, deliberar sobre fusões e aquisições.
Então, isso para dizer, meus caros, que devemos estar atentos, a gente não pode permitir que, para essas mudanças, a gente não pode permitir que o CAD se torne fonte de incerteza e de insegurança para o ambiente de negócios. Já partindo e fazendo uma ponte com as questões que se apresentam para o futuro, Lauro, Bruno, que, para além das questões pontuais que eu trouxe, eu acho que esse é o grande desafio que vai se apresentar para o próximo presidente que senta nessa cadeira. Trabalhar esse processo de mudança e continuar a direcionar o CAD para um caminho de sucesso, mas para um caminho de segurança e para um caminho de previsibilidade. Isso é importantíssimo. Bem, meus caros, eu vou parar por aqui, Laura. Eu sei que ainda tem muitas coisas ainda, mas como a se falar, mas como a ideia era termos um diálogo, aí eu deixo aberto para virem as perguntas e podermos conversar. E, por favor, eu convido, Lauro, também para que sejam realizadas críticas. Claro. Eu falei para o presidente Lauro em diversas ocasiões que essa posição que a gente ocupa nesse momento, ela é, por vezes, solitária e nos torna, a depender do grau de vaidade maior ou menor de quem está na cadeira, refratário às críticas, até porque muitas vezes as críticas não chegam. E se as críticas não chegam, a gente não tem conhecimento dos problemas. Então, obviamente, não sei se eu consigo responder a todas as perguntas ou solucionar todas as críticas, mas ouvir e dialogar, parte, eu estou disposto a tanto. Muito obrigado, presidente. Realmente é sempre um prazer recebê-lo aqui no IBRAC. Acho que você fez um belo resumo aí desses últimos 4 anos. O diagnóstico feito, na minha visão, é real, ou seja, ele confere com a realidade, e exatamente nesses 4 eixos. Eu acho que os 4 eixos realmente foram muito bem apontados. Me lembro bem das discussões sobre orçamento, as visitas que fizemos ao Ministério, tudo. Acho que foi realmente um grande trabalho. Na época eu também não era presidente, mas eu me lembro bem das discussões com o Márcio, que tivemos lá com o ministro Torquato, várias vezes discutindo isso. A questão internacional, o fato de termos nos tornado membros do comitê da OCDE, foi um passo gigantesco, né? Realmente estão de parabéns por isso. Acho que foi uma tremenda de uma conquista. E, definitivamente, o último ano foi um ano de maiores desafios, né? Tanto pela pandemia, a qual o CAD acho que se virou muito bem. Acho que vocês conseguiram assim, manobrar em águas turbulentas de uma forma fantástica, quanto, obviamente, com a troca dos 4 novos conselheiros, né, que mais recentemente, inclusive, nós temos visto e temos conversado sobre as dificuldades que essa situação acabou criando, ou seja, 4 novos membros no conselho. Agora nós vamos ter uma alteração na presidência, na superintendência geral, mais um conselheiro na procuradoria, ou seja, o impacto que, digamos assim, eu diria, a incompetência política do executivo e do legislativo desde a época do governo Dilma casou, quer dizer, ao eliminar aquele rodízio, vamos dizer assim, de mandatos, né? Isso criou uma situação em que hoje, a cada 2 anos, mantida a atual cronologia, a cada 2 anos nós vamos ter uma tremenda alteração nos quadros do CAD, né? Ou seja, 4 conselheiros de um canto, superintendência, presidência e procuradoria no outro. Então, criou-se aí quase que aquela famosa, que tem um calendário eleitoral a cada 2 anos, né? Então, tá aparecendo isso. E esse é o maior desafio para a gente, presidente, especialmente porque, talvez durante a pandemia, a gente percebeu um certo distanciamento entre os conselheiros do tribunal e também um certo distanciamento do tribunal em relação às convicções e ao trabalho da SG.
né? Tivemos a oportunidade de conversar com todos os conselheiros, com a presidência, com a SG, notamos, entretanto, que continuam havendo algumas divergências, algumas posições que já eram sacramentadas, que estão sendo rediscutidas, né? Já discutimos aí vantagem oferida. Na sessão de ontem, discussões sobre valor de contribuição em TCCs, que nos deixaram bastante preocupados. Na sessão retrasada, discussão sobre o acordo de leniência. Então, o que nós percebemos é que realmente está havendo ali, está enfrentando uma certa dificuldade aí, digamos assim, na coletividade do Conselho, né? E uma das nossas preocupações, para além das questões, digamos assim, de previsibilidade jurídica, são também as análises dos atos de concentração, né? E a sequência de avocações que nós tivemos, né? Então, na minha cabeça seria assim, se você pudesse comentar um pouco como você está vendo, se essas discussões estão sendo, eu sei que estão sendo manejadas por Vossa Excelência da forma possível, mas realmente a gente teme agora com essa mudança na composição, especialmente na presidência, na SG, como essas posições voltarão a ser manejadas, né? Então, é uma preocupação nossa. E se há aí algum procedimento em andamento, algum estudo sobre alguma mudança de regimento, alguma coisa que possibilite aí evitar que essas discussões continuem a causar uma insegurança jurídica para a gente. Bruno, eu não sei se você quer comentar alguma coisa nessa linha e depois vamos abrir as perguntas aí para o auditório. Só pegar carona, então, nessa questão para perguntar se o presidente ele tem visibilidade e acompanha o PL que aparentemente tramita lá no Congresso, que trata das indicações de conselheiros. Não sei se o CAD está diretamente envolvido ou não, mas uma das discussões que a gente vê lá é uma redução de 7 para 5 conselheiros, e aí tem uma série, me parece que é uma série de apontamentos de como o processo deve se dar, enfim, só para a gente saber se é algo que se espera para agora ou se é uma discussão que ainda está muito incipiente lá dentro, mais nessa linha. E só falar uma coisa para quem está ouvindo, perguntas através do Q&A aqui, tá? Então, quem tiver pergunta, por favor, envie aqui que a gente lê aqui para o presidente. Obrigado. Legal, meus caros. Bom, e nas coisas que elas dialogam, o projeto de lei mencionado pelo Bruno, estou buscando o número dele aqui, né, no meio dos meus alfarrábios. Mas, Laura, acho que você tocou no ponto que é, talvez, a questão mais sensível hoje em discussão no âmbito do CAD. Mas, antes de falar disso, dar um passo atrás e lembrar do livro do Pedro Dutra, ele conversando com o CAD, depois o Zanota complementou para passos mais à frente. Eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li assim que eu cheguei no CAD. Ele era muito interessante porque mostrava que algumas das discussões que aconteciam naquele momento não eram, de modo algum, novidades. Discussões que vinham desde o início dos anos 90, com a reestruturação do CAD. Então, a gente estava diante ali do museu de grandes novidades. Essa questão referente às indicações, Laura, ela sempre esteve presente desde os anos 90. Preocupação com indicações, entre aspas, políticas, com a continuidade do bom trabalho feito pelo CAD, isso já dito nos anos 90, depois nos anos 2000, 2010, agora em 2020, a gente com a mesma discussão aqui. Acerca desse ponto, Laura, assim, eu acredito muito na instituição, eu acredito muito em instituições fortes.
É óbvio que nenhuma instituição vai estar completamente imune ao erro humano. Se nós tivermos 9 autoridades com o intuito de desfazer tudo que foi feito até hoje, a gente inevitavelmente vai ver isso acontecer. Mas a prática leva a que aconteça algo diferente. O que foi construído em termos de política antitruste no Brasil, o desenho da Lei 12.529, ele possui alguns mecanismos de checks and balances que são bem interessantes, onde você há, por exemplo, contrapontos entre o poder que a lei conferiu para a Superintendência Geral, que realmente tem uma parcela de responsabilidade muito grande, 95% das decisões tomadas na autarquia são tomadas pelo superintendente, mas, ao mesmo tempo, concede ao tribunal um poder de revisão dessas decisões. Além disso, nós temos a participação da Advocacia Geral da União, por meio da Procad, contribuindo para as discussões, e nós temos, não podemos esquecer, a participação do Ministério Público Federal nas discussões do CAD. Aliás, o CAD é o único órgão administrativo que conta com um representante do Ministério Público na função de custos legis. E essa é uma conquista institucional importantíssima para o CAD. É importante ressaltar isso, Lauro, porque eu piamente acredito que o CAD continua e continuará no caminho de desenvolvimento institucional. Eventualmente, a gente pode ter 1 ou 2 percalços, a gente pode ter uma posição individual que divirja da maioria, mas percebam que as questões que foram trazidas por ti agora, Lauro, de você ter provocações de membros do tribunal que discordam de posições ou de decisões adotadas ou de negociações efetuadas no âmbito da superintendência, mas percebam que as decisões tomadas pelo colegiado vêm confirmando, em grandíssima medida, as decisões que são tomadas na Superintendência Geral. É óbvio que todos os membros do tribunal têm liberdade para exercer a sua função, aliás, devem ter liberdade, têm mandato para isso, para que exerçam com liberdade as suas prerrogativas e decidam da maneira como entendem que deve ser decidido. Mas eu acredito imensamente que o processo de constituição coletivo da decisão, Lauro, leva a que o bom senso prevaleça no fim das contas. E temos, efetivamente, algumas discussões episódicas hoje no Conselho. Você mencionou a questão da vantagem auferida, Lauro. Temos algumas outras questões que são trazidas em discussões específicas e que, trazidas por um ou por outro conselheiro, que mudam em maior ou menor medida a jurisprudência do Conselho, mas percebam que, repito, no final das contas, a decisão coletiva que tem prevalecido tem sido no sentido de respeito e manutenção da jurisprudência do CAD. Mas devo dizer, as discussões são boas, né? As discussões, as provocações trazidas, mesmo que não sejam majoritárias, levam a que haja uma reflexão sobre a maneira como decidimos. E, eventualmente, podemos passar por um processo de mudança de jurisprudência, naturalíssimo, isso em qualquer órgão administrativo ou judicial, que a mudança de situações fáticas, políticas, econômicas, sociais, legais, culturais, possam levar a uma mudança de entendimento. Agora, na minha opinião, essa mudança de entendimento do CAD, mudança de jurisprudência do CAD, principalmente no que se refere a atos de concentração, Lauro, principalmente no que se refere a atos de concentração, deve ser precedida de uma ampla discussão para que eventuais mudanças de posição sejam tomadas de maneira madura, de maneira refletida e de maneira responsável. É muito importante, acreditem, a maioria do Conselho tem essa percepção, que a atuação do Estado, a atuação do CAD, em sede de análise de atos de concentração, ela deve diferir da análise do CAD em termos de processo administrativo sancionador. Lembrando que
a análise de atos de concentração, um ato de jurisdição voluntária, é um ato de registro, não é um ato de julgamento. Se faz necessário o diálogo permanente da administração pública com as empresas requerentes, é do nosso interesse que esse diálogo permanente seja realizado. Princípio de atuação do CAD, acreditem, isso cristalizado na cabeça, se não de toda, da maioria dos membros do Conselho, que o princípio de intervenção é mínimo, a intervenção vai ocorrer quando necessário, e se necessário, e se for necessário, o CAD vai agir com o rigor como sempre agiu, mas não vai atuar por capricho, digamos assim. E não considerando o impacto econômico da análise que nós realizamos no dia a dia da economia, como eu disse, quaisquer mudanças mais sensíveis vão ser precedidas de ampla e profunda discussão. Voltando um pouco ao início, Laura, essa questão da alternância de mandatos, acho que ela explica bem um pouco dessas vicissitudes que passamos por vezes. Não é tanto uma questão de nomes, tá? Mas uma questão de 4 integrantes de um tribunal de 7 que mudam em um só momento. Poderíamos ter os 4 papas do antitruste nacional entrando no CAD. Eu ia falar o nome de alguns membros do IBRAC, mas não vou citar para não causar ciúmes aqui. Poderíamos ter 4 pessoas extremamente experientes em antitruste entrando no Conselho, e garanto que o fato de 4 novas pessoas no Tribunal de 7 traria problemas. É inevitável. Tanto que, sabiamente, a lei estabeleceu um princípio de alternância de mandatos, porém que ficou apenas o princípio, né? Lembrando que há remédios para tanto. A nova lei das agências, aliás, esqueci de citar uma outra conquista institucional fantástica para o CAD, foi a inclusão do CAD na lei das agências, o que trouxe, de fato, autonomia e independência para o CAD. Já tínhamos autonomia decisória, hoje temos autonomia completa. O grau de intervenção direta no CAD é mínimo. Foi uma grande conquista institucional. Mas, veja, a lei das agências, ela prevê o princípio da alternância de mandatos e estabeleceu critérios específicos para garantir que haja alternância de mandatos. O projeto de lei que o Bruno mencionou, de fato, tramita na Câmara, ele está na CDEI, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, da Câmara dos Deputados. A ideia original do projeto era trazer para o processo de indicação das autoridades do CAD algo que estava previsto na gênese da Lei das Agências, né? Criando critérios de experiência prévia na área ou no serviço público, e criando o conceito de lista tríplice para indicação. Ocorre que essa ideia da lista tríplice para indicação que estava na Lei das Agências, que foi aprovada em 2019, acabou sendo vetada pelo presidente da República, já o presidente Bolsonaro. Então, nós identificamos esse projeto na Câmara, Bruno, e mantivemos conversas constantes com o presidente da comissão, o deputado Otto Alencar Filho, com alguns outros deputados que mantêm um diálogo constante com o CAD, e iniciamos conversas com a Câmara para entender o projeto e colaborar com o projeto. Houve um substitutivo apresentado pelo deputado Bertaioli. Esse substitutivo deve ir a julgamento. A julgamento é ótimo. Deve ir à apreciação da comissão muito em breve, tá? Nossa expectativa é que ocorra já nas próximas semanas, e é muito provável que o projeto seja aprovado ainda nesse semestre na Câmara dos Deputados, em caráter terminativo, o que levaria já na sequência a apreciação pelo Senado Federal. O projeto hoje, em suma, ele vai atacar, acho que, alguns dos problemas relativos à alternância de mandatos, tá? De fato, o substitutivo hoje diminui o número de membros no Conselho, do Tribunal, de 7 para 5, deveria o presidente e 4 conselheiros. A justificativa do projeto é equacionar
o número de membros do tribunal ao que existe em outras agências reguladoras. O projeto de lei das agências uniformizou esse número para 5 membros. De fato, obviamente, o mérito da questão vai ser debatido pela Câmara dos Deputados, mas, de fato, há alguns números que eu acho que merecem reflexão. O CAD vem numa estrutura de 7 membros no tribunal, desde as composições passadas, desde a Lei 8884, e o CAD, antes da Lei 2.529, era um CAD, depois da Lei 2.529 é outro, completamente outro. Aliás, lei que completa 10 anos esse ano, a gente está prevendo aí para o segundo semestre alguns marcos para celebrar esses 10 anos. O número de processos que era julgado pelo CAD até 2011, pelo tribunal do CAD até 2011, era imensamente maior do que o número de processos que é julgado hoje. De modo que acho que há, sim, espaço para uma reflexão sobre o número de membros do Conselho. Mas, de fato, Bruno, o projeto prevê essa redução de 7 para 5, e nas disposições transitórias, até a entrada em vigor da lei, levaria, caso o Congresso aprove a lei, a que essas 4 vagas que ocorrem em um mesmo momento seriam reduzidas para 2 vagas ocorrendo no mesmo momento, onde você mitigaria esse problema de alternância de mandatos, né? Ao invés de termos 4 num colegiado de 7, vão ser 2 novos num colegiado de 5. Né? Há uma inserção de um elemento de maior segurança. Tem um outro aspecto trazido no projeto que também é interessante, que ele estabelece que o mandato passa a contar a partir do término do mandato anterior. Explico-me. Se um mandato de 4 anos, caso o presidente da República, o Senado, demore a indicação, e, por exemplo, avance em 3 anos e meio, o novo integrante vai para um mandato de 3 anos e meio. Isso, se a gente conseguir espaçar um pouco, diminuir de 7 para 5, a gente vai ter 2 entrando no momento só, 2 em outro momento, e um terceiro membro entrando no terceiro ano. Se a gente conseguir espaçar um pouco essas indicações, a gente consegue mitigar a longo prazo esse processo de alternância dos mandatos. O projeto de lei também tem algumas outras disposições, estabelece critérios, estabelece a figura de uma lista de substituição formada entre servidores do CAD, é exemplo do que acontece em outras agências, para evitar o problema de falta de quórum, como aconteceu em 2019. O projeto aumenta o mandato do superintendente-geral para 4 anos, para equacionar com o Conselho. O projeto muda o critério de nomeação do procurador-chefe, para que seja realizado, como nas outras agências, pela presidência do órgão. Em suma, isso. Vai ser, sim, sem dúvida, uma alteração substancial na estrutura do CAD, Bruno, mas, sim, a gente acompanha o projeto, sim, a gente vem mantendo diálogo constante com a Câmara, na esperança de que o projeto de lei que venha a ser aprovado pelo Congresso seja positivo, de uma maneira geral, para o antitruste. E, obviamente, tenho certeza que o IBRAC vai participar desses debates na Câmara dos Deputados, uma vez que o assunto, obviamente, é do total interesse de toda a comunidade. Nós já estamos conversando, estamos acompanhando, são épocas difíceis no Congresso, mas só aproveitando essa linha, presidente, esse assunto em si, vamos lá. O que mais você incluiria no projeto de lei para alterar? Ou seja, para além dessa questão estruturante, na sua opinião, diante da experiência aí nesses 4 anos, o que seria necessário alterar na lei de defesa da concorrência, não só em relação à estrutura, mandatos, mas algum ponto que realmente o incomoda e que, na sua opinião, deveria ser alterado na lei? Lauro, tem, e devo dizer que a gente não está passivo nesse cenário. Tá? A gente está trabalhando ativamente na Câmara dos Deputados em 2 outros projetos, e esses 2 na CCJ, também em caráter terminativo, e que deve ser votado nas próximas semanas. Tá? Um deles, já de conhecimento de todos, o que trata da questão do
do ressarcimento em dobro nas ações de reparatórias de danos concorrenciais. O projeto, todos lembram, foi aprovado no Senado, está em tramitação na Câmara e está caminhando a passos largos, tá? Está na conta dos projetos que vão ser provavelmente aprovados nos próximos meses. Lembrando, ele tem uma série de detalhes, mas lembrando, basicamente, ele procura trazer maiores incentivos para ações de reparação de danos concorrenciais. Eu acho que, fugindo um pouquinho da pergunta, melhor, abrindo parênteses, depois eu volto, não vou fugir, mas eu acho que essa é uma das fronteiras que a gente tem a desenvolver hoje no Brasil, e quando falo nós, mais do que nunca eu me refiro tanto ao lado de cá quanto ao lado daí, do balcão. Quando a gente olha os Estados Unidos, a gente vê que 90% do enforcement lá é privado, e apenas 10% corresponde a penalidades aplicadas pelas autoridades públicas, e não posso nem falar que a gente inverte isso no Brasil, né? Acho que é muito menos do Brasil. Então, acho que é um espaço gigantesco para o incremento de ações reparatórias por danos concorrenciais. Passa por uma série de fatores, passa por atuações do CAD, por uma sensibilização, sem dúvida, até um aparelhamento, no bom sentido, do Poder Judiciário, mas passa por uma atuação mais ativa também da advocacia, de se criar no Brasil essa cultura de reparação por danos concorrenciais. O projeto de lei tenta trazer maiores incentivos para que ações dessa natureza ocorram. Torna mais claro a questão do prazo prescricional para a interposição dessas ações, estabelece que a decisão tomada pelo CAD é condição suficiente para a formação de prova com relação à formação do cartel, estabelece a figura da reparação em dobro, e também traz um elemento bem interessante para que haja um maior incentivo a acordos no Conselho, na medida que estabelece que haverá o direito à reparação em dobro, mas para aqueles que formularem acordos de leniência ou termos de compromisso de cessação do CAD, não há obrigação para reparação em dobro. É importantíssimo, estava com alguns números que acabei não utilizando, mas eu observo que houve uma redução sensível no número de acordos celebrados com o CAD nos anos de 2020, 2021, quando comparados com os anos anteriores. Isso está no nosso radar, é um desafio que se apresenta aí para as próximas gestões, uma série de fatores que influenciam nessa questão, como a pandemia. Mas, enfim, fechando esse parênteses, voltando para a pergunta, para não fugir, Lauro, um outro aspecto que eu acredito que deva ser enfrentado pelo Congresso Nacional em sede de revisão da 12.529, que diz respeito ao artigo 37. Não é novidade, a redação dada para o artigo 37, ela tem trazido, nos últimos anos, mais dúvidas do que certezas. E como que a gente fala em estabelecimento de sanção, a gente não pode ter espaço para dúvidas. A gente observa a jurisprudência do CAD nos últimos anos, se consolidou num caminho de razoabilidade, na minha opinião, mas vira e mexe a gente tem novamente trazido ao Conselho uma discussão sobre vantagem oferida, né? E, enfim, respeitando todas as posições, e cada um tem a sua leitura, e o fato de cada um ter a sua leitura demonstra que a redação está ruim. Se a redação tivesse boa, se o critério fosse claro, você não tinha divergência de interpretação quanto à penalidade a ser aplicada. A minha interpretação é conhecida por todos, quando a lei estabelece um limite, fala que não pode ser inferior à vantagem oferida, estabelecer o limite. Então, você não tem como passar do limite de 20% do faturamento da empresa, em minha opinião. E curioso também que todos se esquecem da parte final do inciso 1 do 37, quando fala quando for possível a sua estimação. As pessoas esquecem isso, quando for possível. E o receio que eu tenho, Laura, até dialogando com outra provocação feita pelo Bruno, é que interpretações acerca desse dispositivo, descartando toda a discussão que foi feita pelo CAD ao longo dos últimos anos. Eu converso com os meus colegas no Conselho para dizer que
as questões que são trazidas não são novidades, já foram debatidas e com maior profundidade no passado acerca dessa questão. Mas, enfim, acho que é o mal que padece todo mundo que começa a estudar uma matéria, achar que na primeira leitura já conseguiu a solução para todos os problemas que se apresentam. O receio que eu tenho é que seja introduzido um elemento de incerteza, de imprevisibilidade na sanção a ser aplicada pelo CAD. A gente deve lutar para não permitir que isso aconteça. Se a sanção aplicada pelo poder público se revestir de um caráter de imprevisibilidade, é um espaço com uma discricionariedade muito grande e com alcances que podem ser terríveis, podem ser danosos. Podemos, por exemplo, colocar a perder a política de acordos no âmbito do CAD, e que eu considero extremamente exitosa. Como eu disse, diminuímos sobremaneira o número de acordos nos últimos 2 anos, mas pandemia, eu acho que não permite que tenhamos uma avaliação isenta. Mas em 2017 nós tivemos R$ 1,5 bilhão em contribuições pecuniárias em acordos formulados pelo CAD. R$ 1,5 bilhão recolhidos de forma voluntária. Dizer que isso é pouco, né? Sinceramente, eu não sei qual é o critério para muito ou pouco que é utilizado. Então, e mais, Lauro, não temos notícia, nem em sede de investigação, de nenhum caso em que tenha se verificado reincidência por parte de empresas que fizeram acordo com o CAD. Então, afirmar que não há caráter dissuasório nos valores das multas que estão sendo aplicadas, enfim, eu acho que é tapar a realidade com uma peneira com buracos bem grossos. Enfim, Lauro, esse é um aspecto que, na minha opinião, deveria ser verificado novamente no 37.1 da lei. A gente tem hoje, todos acompanham essa discussão, discussão vantagem oferida, e, inclusive, já provoquei em plenário, muito embora tenha tido nos últimos anos, e todos vocês acompanham, adotado uma postura de não entrar em debates formulados entre os conselheiros no plenário. Entendo que a presidência do conselho tem muito mais um papel de mediação e permitir que o debate aconteça, do que participar dos debates efetivamente. Infelizmente, nos últimos sessões, acabou se fazendo necessário um debate um pouco maior. Mas, enfim, a provocação que eu fiz no sentido de nós termos a questão vantagem oferida sendo trazido, vantagem oferida, e ninguém fala a mesma coisa. Então, tenho a convicção, meus caras, se vocês colocarem os 7 membros do tribunal hoje numa sala, pedirem para cada um dar o seu conceito de vantagem oferida, vocês vão ter 7 conceitos diferentes. Então, como que se aplica a multa com previsibilidade num cenário como esse? Até brincava com o conselheiro Maurício para dizer, conselheiro, faça o seguinte, próximo processo que quiser propor alguma sanção, proponha a sanção equivalente a um percentual do faturamento da empresa no ramo de atividade anterior à instauração do PA e chama de vantagem oferida, que aí está tudo resolvido. Enfim, Laura, objetivamente, o artigo 37, na minha opinião, ele merece mudanças. Tá? E há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que também debate exatamente essa matéria. Curiosamente, essa semana participamos de intensos debates com a Comissão de Constituição e Justiça, membros da Comissão de Constituição e Justiça, levando esclarecimentos para a Câmara dos Deputados quanto ao que nós entendemos que seja a redação mais adequada a ser dada a esse inciso da lei, no sentido de levar a nossa legislação para ficar mais próximo do que é aplicado nas melhores jurisdições do mundo em termos de antitruste. Essas seriam as mudanças que eu faria, Laura, entregas que eu gostaria, embora não sejam entregas minhas, né, mas o processo de discussão participativamente são questões que eu gostaria muito de ter visto aprovado nesses 4 anos de mandato, mas infelizmente não será possível, mas eu tenho a convicção que ao longo desse ano a gente tem a solução para essas questões.
Obrigado. Muito obrigado, presidente. Vicente, Priscila, Bruno, comentário, perguntas? Eu tenho sim, Lauro. Tenho uma pergunta. Doutor Alexandre Barreto, parabéns pelos anos frente ao CAD e uma satisfação tê-lo novamente aqui no IBRAC. No cenário internacional, o CAD conquistou, no decorrer dos anos, grande prestígio, tanto no âmbito da OCDE e, sobretudo, na ICN. Qual a expectativa e as necessidades para a contínua inserção internacional do CAD, como autoridade a ser ouvida e convidada para participar desses debates? Obrigado. Obrigado, Vicente. Satisfação te ver aqui. Vicente, no início eu mencionei que a participação do CAD no cenário internacional tem sido constante, tem sido contínua e tem sido incremental ao longo dos últimos anos. Comentei que quando eu cheguei, o CAD já estava situado num patamar bastante positivo em participação tanto de fóruns multilaterais quanto em cooperações peer-to-peer com outros países. Trabalhamos nesses 4 anos para manter e aprimorar essa política, e esse é um caminho que, sem sombra de dúvida, deve ser observado e deve ser trilhado pela próxima gestão do CAD. Nós temos um plano médio-longo prazo, nos fóruns internacionais dos quais participamos. Ontem, na sessão de julgamento, eu lancei novo plano estratégico do CAD, que vai vigorar até 2024. Lá são estabelecidas uma série de metas, projetos e atividades em diversas esferas, e a esfera internacional ela é elevada a um nível estratégico do CAD. E a nossa proposta na seara internacional é aumentar ainda mais a nossa participação nos fóruns multilaterais, para que o CAD seja protagonista na agenda internacional. Que o CAD seja não só participante, mas protagonista nessa agenda internacional. Diversos projetos, eu posso citar, a partir do momento em que nós conseguimos um assento permanente no Comitê de Concorrência da OCDE, estreitamos os nossos relacionamentos com a Comissão de Concorrência. Foi muito bom ouvir, na semana passada, fizemos o lançamento de um relatório de revisão da OCDE sobre regime de compras públicas no Brasil. Bastante satisfação encontrar grandes amigos, como Capobianco, Antônio Gomes, e ouvir deles o testemunho, no sentido de que o CAD tem se desenvolvido muito e cooperado bastante com a OCDE nos últimos anos. Temos projetos com a OCDE, esse já lançado, temos um que está em fase de execução, referente à revisão de regulações do Brasil. Internamente nos estruturamos para contribuir em maior volume e em maior qualidade para as discussões da OCDE e nos prepararmos para participar das votações no Comitê de Concorrência. Inclusive, ano que vem, se a pandemia permitir, vai permitir, a gente deve realizar no Brasil, no Rio de Janeiro, o Congresso da OCDE para concorrência na América Latina e Caribe. Curioso, deveria ter ocorrido ano passado, esse congresso. Mas, enfim, já um compromisso assumido pelo Brasil. Em 2022, realizaremos esse congresso no Rio de Janeiro. No âmbito da ICN, também temos um projeto consistente. Nosso objetivo é continuar com papel ativo na ICN. Aliás, agradecer a todos os membros do IBRAC que participam na condição de NGAs de maneira ativa na ICN. Vicente é um grande colaborador, sempre presente nas discussões da ICN. Diversos outros membros do IBRAC também participam de maneira bastante ativa. Hoje o Brasil ocupa a função de co-chair no Merger Working Group. Em 2017, a gente tem mantido de maneira constante uma função de protagonismo na ICN. Já ocupamos a vice-presidência. Em 2017, no ano da minha entrada, passamos a ser co-chair do Cartel Working Group. Todos vão lembrar, realizamos, inclusive, uma das reuniões do Cartel Working Group aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. Hoje estamos como co-chair do Merger Working Group, uma posição que vai até 2023. Nesse momento, já estamos antecipando as discussões para entregar para quem nos suceder com relação aos planos para o próximo Working Group que o CAD vai participar. E levamos a pretensão para realizarmos a reunião de trabalho do Merger Working Group no Brasil,
na esteira do sucesso que tivemos na realização do Cartel Workshop aqui no Brasil. Além disso, Vicente, a gente permanece com uma agenda constante de diálogo com outras agências, tá? A gente tem mantido um diálogo constante com agências na América Latina, com a comunidade lusófona, numa agenda no intuito de colaborar, de ajudar esses países no desenvolvimento de sua política concorrencial. A gente tem 2 ótimos exemplos. A lei aprovada na Argentina teve uma participação ativa do Brasil nas discussões da lei. A lei que acaba de ser aprovada no Peru teve uma colaboração bastante grande, decisiva também do Brasil, de modo que a gente tem exercido esse papel de protagonismo, e nossa intenção continuar. É importantíssimo, quando a gente fala em operações globais, operações mundiais, que haja esse nível de diálogo com outros países. Isso mais cedo, para finalizar, Vicente, eu mencionei que eu não conheço paralelo na administração pública em termos de desenvolvimento institucional nos últimos 25 anos, em termos de instituição no Brasil. Também não conheço paralelo para o nível de cooperação que o CAD tem com outras agências em outras agências públicas brasileiras. O Brasil discute em pé de igualdade os nossos processos de trabalho, quando os nossos técnicos da superintendência ligam para discutir com o DOJ, para discutir com o FTC, para discutir com o DigiComp, na Comissão Europeia, em pé de igualdade, pegar o telefone e conversar para trocar ideias e impressões. É algo fantástico, uma grande conquista do Brasil e que a gente está trabalhando para permanecer que assim seja. Gente, até porque é uma forma, para finalizar, até fazendo um diálogo com as provocações que o Lauro e o Bruno fizeram antes, que é uma forma, meus caros, de tornar permanente o grau de institucionalização e o grau de profissionalismo do CAD. A partir do momento em que o CAD ocupa uma cadeira no Comitê de Concorrência da OCDE, por exemplo, significa que atingimos um grau de qualidade tal que permite que assim seja. Se essa barra de qualidade cai, o Brasil perde esse protagonismo, o Brasil perde essa prerrogativa. E, obviamente, perde o seu assento, o custo para que isso ocorra fica muito maior. Então, essa adesão ao OCDE, para além de um caráter, ela tem um conteúdo prático importantíssimo para a gente aqui. Mas estamos atentos, Vicente, tenho certeza que quem assumir daqui para frente vai permanecer com essa agenda. Obrigado, presidente. Priscila, comentário, alguma pergunta? Eu queria parabenizar o presidente pelo mandato agora terminando, né, de 4 anos, e talvez complementando na linha das perguntas do Vicente. Presidente, esse documento, né, da OCDE, achei um documento muito interessante, né, que foi lançado agora, e muito voltado principalmente para as autoridades públicas, né, para os órgãos que estão envolvidos em licitações. E o que a gente vê no Brasil, acredito que todos aqui estão acostumados a ver coisas ainda muito retrógradas, né, no Brasil aí, um país de proporções continentais, com autoridades, esferas distintas, estaduais, municipais, que ainda praticam, né, atos restritivos da concorrência. Então, acho que é muito importante esse papel do CAD, de advocacia, de conscientização. E aí eu queria perguntar, o senhor falou muito sobre a cooperação internacional, eu gostaria que falasse um pouco sobre a cooperação com outras agências aqui no Brasil mesmo, né? Lembrando também que acho que um ponto alto, pelo menos para mim, foi muito marcante do seu mandato, presidente, foi justamente o acordo, aquele memorando de entendimentos com o Banco Central, que dirimiu uma série de disputas e que, de fato, atribuiu papéis para o CAD, para o Banco Central, cada um dentro das suas melhores competências, atuando aí e contribuindo para a melhoria do sistema financeiro. Então, eu queria perguntar sobre essa relação e com outras agências e com outras autoridades também, nesse sentido de advocacia. Perfeito, Priscila. Obrigado pela pergunta. E
Essa foi uma questão, Priscila, que eu sempre tive em mais alta conta e levei na maior importância nesses 4 anos de mandato. Afinal, quando aqui cheguei, eu pensei, vamos lá, em que mais que eu posso colaborar para o desenvolvimento do CAD? Hoje eu tenho 28 anos, eu cheguei aqui com 24 anos de experiência no serviço público. Então, conhecendo os meandros de Brasília, obviamente, tendo várias relações construídas ao longo desses 20, quase 30 anos, pensei, bom, vamos lá. O CAD é visto como um órgão de excelência, sempre. O CAD é conhecido como uma ilha de excelência. Isso de maneira inequívoca por toda a esplanada aqui em Brasília. Eu lembro que eu conversava com a minha equipe. Bom, vamos lá, o CAD é uma ilha de excelência, mas vamos construir pontes, então, para essa ilha se comunicar com o continente aqui em Brasília. Então, a gente se propôs, desde o primeiro momento, Priscila, ter canais abertos de comunicação com toda a sociedade, com a OAB, isso que já vinha acontecendo, com o IBRAC, com a academia, mas também, principalmente, com outros órgãos públicos. Então, nessa linha que a gente fez acordos de cooperação técnica com todos os ministérios públicos, isso dialoga com a questão que você traz, com muita propriedade, o fato de termos, principalmente em administrações municipais, para os brotões do Brasil, ainda uma carência de desenvolvimento institucional muito grande. Nós somos pequenos, nós, CAD, somos pequenos, somos 500 colaboradores aqui no geral, contando tudo, né, 270 servidores. Então, nós precisamos dessa cooperação, a gente precisa do apoio do Ministério Público para fazer com que a nossa mão chegue nos diversos pontos do país. Então, é fundamental que a gente tenha esse trabalho de cooperação. Com as agências, idem, Priscila, e a gente mantém diálogo diário com diversas agências. Tivemos excelentes resultados nesses últimos 4 anos. Posso citar o caso do Banco Central, acho que é um grande case de sucesso, sem dúvida. Posso dizer, me orgulho desse acordo, eu acho que resolveu um problema que vinha de muito tempo, mas tivemos outros excelentes resultados em trabalhos com a ANAC, com a ANP. Nosso trabalho com a ANP resultou que ainda não concretizada, mas uma mudança gigantesca que a gente vai ter no mercado brasileiro de energia. A gente teve conversas com a ANAC que permitiram algumas atuações bastante pontuais, mas bastante benéficas para a sociedade como um todo. A gente tem, a partir da nomeação da nova direção da ANTAC, mantido muitas conversas com a ANTAC para caminhar para uma possível entendimento comum sobre temas que são objetos de visões diferentes por parte de CAD e ANTAC, caminha passos largos para ter um memorando de entendimentos com a ANTAC, eu acho que vai ser tão memorável quanto do Banco Central, espero. Essa talvez vá ser a última entrega que eu vá fazer aí nesses 4 anos de mandato, se conseguirmos, também vai ser objeto de muito orgulho. Enfim, Priscila, temos também, tá, assim, para além, fazendo um diálogo com a resposta que é dada para o Vicente, como prioridade institucional essa atuação em parceria. Afinal de contas, mesmo órgãos diferentes, somos todos parte do mesmo Estado, da mesma administração pública. Um país carente de recursos como o Brasil, carente de instituições como o Brasil, não pode se dar, eu ia falar se dar o luxo, mas não é se dar o luxo, o Brasil não pode se permitir ter ineficiência estatal para que tenhamos 2 órgãos de Estado falando línguas diferentes, isso é inadmissível. Nesse sentido, a gente tem procurado trabalhar em parceria com todos os órgãos da administração pública. Eu tenho certeza que a próxima gestão vai caminhar nessa linha. Só um último comentário, que eu acho que essa questão que você trouxe do relatório do OCDE, ele exemplifica bem esse nosso cuidado. A partir do relatório realizado pela OCDE, aliás, durante o processo até, mas com mais intensidade depois do lançamento, canais de diálogo abertos, constantes com o Tribunal de Contas da União, com a CGU, com o Ministério da Economia e com a Casa Civil. A nossa intenção é levar com que as conclusões obtidas pela OCDE tenham alcance prático.
a nosso objetivo é fazer com que as recomendações constantes daquele relatório sejam implementadas. E, para isso, obviamente, a gente precisa sensibilizar a Casa Civil, o Ministério da Economia, e também buscar parceria do Tribunal de Contas da União e da CGU nessa tarefa. E a gente vai conseguir, tenho certeza que sim. Obrigado, presidente. Bruno, mais alguma pergunta? Eu acho que tem só uma pergunta aqui do Pedro Paulo, mas que o presidente já respondeu no começo, aqui, qual que é o papel do IBRAC, né? Então, acho que a mensagem que ficou aqui é que o senhor tem saudade de um IBRAC mais combativo aqui. Enfim, acho que o nosso papel está aqui, está em olhar, em ajudar o CAD naquilo que a gente acha que pode ser melhorado. Enfim, mas fica à vontade de comentar, presidente, e aí acho que a gente pode encerrar, porque já estamos chegando no horário limite aqui. Tá bem, mas bem isso, Bruno, bem isso. Essa questão tem sido objeto de conversas com a direção do IBRAC, nossa, e tenho a certeza, meus caros, a certeza que, por parte da minha gestão, a percepção do quão positivo é o papel do IBRAC para o desenvolvimento da política antitruste nacional. Tenho a convicção de que as críticas recebidas, temos a certeza que vêm com o objetivo de serem críticas construtivas. E elas são necessárias. Eu dizia mais cedo que, por vezes, ficamos encastelados nos nossos gabinetes em Brasília e as críticas não chegam, e as críticas não chegando, eventualmente, quem está no caminho, eventualmente não tão admirado, não vai ter noção dessa falta de admiração e vai estar fazendo certo. Tenho certeza que o IBRAC vai permanecer com essa veia crítica e construtiva que sempre caracterizou o IBRAC e que deve ser realizada pelo IBRAC, assim, enquanto instituição do terceiro setor organizada, acho que trazer seu ponto de vista para o CAD extremamente positivo. E passa, meus caros, por todas as questões que vocês trouxeram aqui, que demonstram a preocupação que o IBRAC tem com questões institucionais do CAD, passam por todos esses pontos que nós tomamos. Eu acho que tanto do lado de cá quanto do lado daí, há a convicção de que uma instituição forte, ela é benéfica para todos os envolvidos na comunidade. Um CAD forte, um CAD atuante, um CAD previsível, é acompanhado por uma advocacia de altíssimo nível, de excelente qualidade, e temos aí uma retroalimentação, um jogo de sinergia bem interessante. Eu tenho a convicção de que, apesar das mudanças pontuais que teremos, o CAD continua com o auxílio do IBRAC num caminho de desenvolvimento institucional. Obrigado, presidente. Eu só recebi aqui mais não uma pergunta, mas um agradecimento do Pedro Zanota por Vossa Excelência ter comentado o livro dele. Ele ficou muito feliz e agradeceu o comentário. De nossa parte, foi uma honra essa convivência durante esse período, tem sido, aliás, muito, muito proveitosa, na realidade, para os dois lados. E acredite que temos profunda admiração aí por sua gestão. Existe uma visão nossa, óbvia, né, de discussão sobre as novas nomeações, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, uma certa apreensão, que de resto é natural, mas nós compreendemos, e a todos os nossos interlocutores, de governo, de Congresso, sempre que possível, nós sempre destacamos exatamente o que você destacou aí a respeito de manter a instituição, né, a manutenção da instituição, do caráter institucional e da excelência do CAD. Não importa para nós mencionar esse ou aquele candidato, ou esse ou aquele conselheiro, mas o fato é que o trabalho do CAD como instituição que é extremamente relevante e tem sido extremamente importante. Já disse várias vezes também, o CAD, para nós que atuamos frente a diversas
autarquias, agências, o CAD efetivamente é uma ilha de excelência no Brasil, infelizmente, a gente sofre muito com outras agências também, com agências reguladoras, mesmo com o Judiciário, com o Ministério Público, e a gente pode destacar bastante, digamos assim, como o CAD, inclusive, é formador de opinião para essas outras agências, não só nos debates sobre novas regulações, mas também na advocacia da concorrência, nas orientações econômicas, vamos dizer, de política econômica, que realiza junto ao Ministério da Justiça, Senacom, agências reguladoras, enfim. Confiamos muito na posição do CAD e as posições que o CAD adota nessas políticas públicas. Estamos sempre lado a lado brigando por isso. Muito obrigado, presidente. Bruno. Só agradecendo por tudo aí, presidente. Muito obrigado e boa sorte aí, esteja onde estiver aí daqui para frente.